A minha amiga Juliana Dalpiva também deu uma notícia muito triste envolvendo a Rússia e o Brasil, que eu quero mostrar aqui para vocês na coluna dela no UOL. A agência russa de notícias Sputnik fechou as portas no Brasil. E isso é uma notícia triste, gente. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Vladimir Putin. Eu gosto, na verdade, mais da China do que da Rússia nessa situação geopolítica. Mas as agências russas, os veículos de comunicação russo, eles têm o direito de fazer a comunicação aqui no nosso país. Estão perguntando aí qual é o Pix. O Pix é esse que está na tela de vocês. Ajudem aí o Carlito Neto com as contas dele, que ele é o publisher aqui do nosso canal. E a gente agradece aí a todo mundo que está nos acompanhando. Mas mandem, por favor, também o superchat, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês aí. Os superchats são uma forma aí sustentável de vocês ajudarem o nosso canal. Vamos ler essa notícia aqui da Juliana Dalpiva lá no portal UOL para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Vou aqui grande a letra. A agência de Rússia de notícias Sputnik fechou o escritório no Rio de Janeiro nos últimos dias. A coluna apurou que 20 jornalistas foram demitidos. A justificativa dada pelo responsável russo aos profissionais é que não há mais como depositar dinheiro na conta da Sputnik Brasil. O Brasil não aderiu a nenhuma sanção contra a Rússia, ao menos oficialmente, mas há um ano, quando a agência foi censurada em alguns países da União Europeia, pelo menos 5 jornalistas brasileiros que trabalhavam em Portugal ficaram sem receber 2 meses de salário, porque os bancos portugueses retiveram o dinheiro enviado pela agência estatal russa. O dinheiro foi mandado antes do anúncio pela União Europeia das sanções como o bloqueio do sistema bancário SWIFT. Como o Brasil não aderiu a essa sanção, a Sputnik Brasil tentou transferir os salários para as contas brasileiras dos jornalistas. Ao menos 2 jornalistas tiveram seus salários devolvidos pelo Itaú. Outra brasileira conseguiu recebê-los pelo Banco do Brasil, mas dias depois recebeu um e-mail da instituição pública informando que aquela transação bancária não deveria ter sido concluída. O fechamento da Sputnik Brasil no Rio ocorre um ano após o início da censura do conteúdo produzido por jornalistas brasileiros em Portugal. Ex-correspondente estrangeiro pela Sputnik Brasil em Lisboa, o jornalista brasileiro Lauro Neto teve 160 reportagens retiradas do ar, sendo que nenhuma delas tratava sobre a guerra, Ucrânia ou Rússia. As matérias falavam sobre as relações entre Brasil, Portugal e União Europeia. Muitas delas denunciavam xenofobia, racismo, violência contra brasileiros e outros imigrantes. Por 2 vezes, Lauro Neto, de volta ao Brasil, questionou o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa a respeito da censura. Na última ocasião, durante a posse do presidente Lula em Brasília, o jornalista questionou sobre a medida antidemocrática que contraria a Constituição de Portugal. Ele respondeu, sempre sorrindo, que continua investigando a censura, mas sem nada de fazer de concreto. É mais um político populista que prega a democracia só no discurso, mas ameaça dissolver o parlamento português, mais uma vez, em pouco mais de um ano, critica o Lauro Neto. Importante notícia dada pela Juliana, que triste que a Sputnik Brasil não consegue mais funcionar a sua operação em língua portuguesa, gente. A gente ainda precisa de R$29 de superchats. Falando em financiamento, é importante que vocês nos ajudem aqui nessa missão de manter esta Folha Democrata e manter realmente tudo funcionando. Eu estou vendo aqui até como é que ficou o site deles. Mas, ainda estão tendo algumas atualizações, porque provavelmente eles ainda devem estar traduzindo lá de fora, mas o escritório brasileiro não existe mais. E é basicamente isso que a gente está acompanhando aqui. Vou botar na tela para vocês verem. Esse aqui é o site da Sputnik Brasil, e eu acho que para você ter uma boa formação midiática, gente, você precisa estar informado pela mídia russa, você precisa estar informado pela mídia americana, pela mídia brasileira, pela mídia de qualquer localidade do Brasil. A gente precisa de mídias regionais, a gente precisa de mídias internacionais, a gente precisa de veículos que cumpram funções diferentes. Lá no DCM, por exemplo, eu trabalho num veículo abertamente de esquerda. Aqui eu trabalho num veículo radicalmente defensor da democracia. Então é muito importante, sobretudo no período da guerra, em que a verdade morre e que surgem mortos e versões de histórias,
que a gente tem uma multiplicidade de comunicação no mundo. Isso é fundamental.